obedecendo meu pastor. Ele falou assim, chega lá, você passa o álcool. Obediência, né? É tudo. Queridos, com muita alegria nessa noite, né? Que eu estou aqui para compartilhar com a igreja, com os irmãos, aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Deus é maravilhoso demais. E tudo aquilo que a gente entrega nas mãos dEle, Ele ouve e de maneira alguma a gente não é respondido. O Senhor, Ele fala conosco desde o início, na hora que os meninos estavam ministrando, Deus já estava aqui operando, amém? A mensagem é apenas o complemento de tudo aquilo que Deus já está falando desde que essa porta se abriu, na primeira oração, o Espírito Santo já estava aqui ministrando. Quantos creem nisso? Quando a gente sai da nossa casa, Ele já está ministrando no nosso coração. Porque Ele, né, que nos impulsiona a vir buscar o Senhor. Ele que nos faz voltar para Ele. E nessa noite, né, eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus no livro, na carta de Filipenses, capítulo 2. Vamos estar lendo do 1 ao 11. Filipenses, capítulo 2. Os irmãos, por favor, pode se colocar de pé, quem for encontrando. Se quiser também pode ficar sentado, tá, irmãos? Não se sintam constrangidos. Amém? Vamos ler, assim diz a palavra. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada uns aos outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Glória a Jesus. Pode dar um glória a Deus por esse Jesus. Aleluias. Amados, é interessante, né? Que quando a gente começa a preparar a mensagem, eu estava estudando um outro texto em Romanos, e eu amo o apóstolo Paulo. Cada um se identifica, né? Eu acho que o Cacá também gosta muito de Paulo, né? Eu já ouvi muito nas ministrações do irmão Cacá, ele falando a respeito. E quando eu estava estudando, eu lembrei muito do Cacá, por ele frisar muito isso, né? Ele falar muito de Paulo. E eu estava ali, falei, Jesus, né? Paulo, nossa, maravilhoso, inteligentíssimo. E ali eu fiquei, tá, mas aí não encaixou muito bem e tal. Mas pela madrugada, o Espírito Santo veio ministrando no meu espírito essa mensagem. Aí depois, quando eu fui preparar, eu entendi tudo que o Senhor, né, quis falar ao meu coração. E esse texto, ele é maravilhoso demais, porque fala do nosso Senhor Jesus de uma forma assim muito impactante. E
falou muito ao meu espírito. E aquilo que eu senti, eu desejo do meu coração que os irmãos também sintam. Porque eu cheguei a chorar de tamanha um constrangimento, junto com alegria, junto com... Assim, porque Jesus, ele é lindo demais. E o que está acontecendo aqui nesse texto que nós acabamos de ler? Paulo escreve essa carta para esses irmãos filipenses, porque naqueles dias estava acontecendo algo nessa igreja. Essa igreja, Paulo amava muito essa igreja, porque esses irmãos abençoaram muito o ministério de Paulo. Ele tinha um carinho muito especial por essa igreja. E nisso ele ficou sabendo que estava acontecendo algo ali, algumas dissensões, algumas coisas, que isso não ocorre hoje em dia, né? Hoje não acontece. Naquele tempo ali, algo estava acontecendo de errado ali com aqueles irmãos, e o apóstolo Paulo vai trazer essa exortação para aquela igreja de Filipe, e vai trazer para a gente também nessa noite. Porque hoje, amados, nós somos essa igreja, amém? Porque a palavra de Deus que foi aplicada ali naquela época, ela se aplica hoje, ela é atual, ela é viva, né? E o apóstolo Paulo começa falando aqui, né? Se há, pois, alguma exortação em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, ele começa falando que a igreja, ela precisa se apropriar de tudo isso que Jesus Cristo possui. O amor, consolação, comunhão do Espírito, tudo isso, para que, ele fala no segundo versículo, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, né? Ou seja, Paulo começa aí então a chamar a atenção para que haja ali uma união entre aqueles irmãos. Ele vai falar, até nesse versículo, no versículo 2, sejais unidos de alma. Olha, é uma união mesmo ali, é algo de Deus. Não é só de concordância verbal. É uma união de alma. É algo mais íntimo. É algo assim, mais profundo. Vocês têm alguém que vocês têm essa... tipo assim, todo mundo acredita que tem um irmão em que você tem aquele afeto, aquele carinho assim, diferente dos outros, não tem? Nós amamos todos, amamos. Mas tem alguém que a gente, né, tem aquele afeto maior, aquela... Mas Jesus, ele queria que todos tivessem esse sentimento de união, de cumplicidade, sabe, de concordância, mas genuíno. E ele vai falando aqui, ó, nada façais, no versículo 3, por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um aos outros superiores a si mesmo. Por quê? Ele quis dizer que eu tenho que deixar de ser egoísta. Eu tenho que deixar de olhar para o meu problema e começar a ver o meu irmão, a sentir a dor do meu irmão, a compartilhar essa vida, essa vivência. Porque nada por vanglória. Porque naquela época ali, havia dissensões, eu vou chegar lá, entre duas pessoas nessa igreja, e o apóstolo Paulo começa a chamar, ali a exortar, para que o Espírito Santo colocasse, vamos dizer assim, na nossa linguagem, né, a casa em ordem, né, assim, colocar as coisas no lugar. Porque para que o Espírito Santo ele haja com liberdade, para que ele flua, é necessário que o ambiente, na verdade, esteja propício, esteja receptível. Se todos aqui estivermos concordando, vai ser uma maravilha, não é verdade? Porque a palavra de Deus fala que lá em Atos, no início, os irmãos estavam sempre juntos, era tudo unânime, a igreja
tudo que um tinha compartilhava com o outro. Era uma coisa linda de viver. Hoje, dentro da nossa realidade, cada um tem o seu compromisso, cada um tem algo para fazer. Não é como naquele tempo, é verdade. Mas nós temos que buscar nos ajuntarmos, a orarmos uns pelos outros, a estarmos o mais juntos possíveis. Porque, amados, como a gente sente falta uns dos outros, não é verdade? O grupo Safira é um grupo assim, que nós nos amamos, é de alma, não é de boca para fora. Nós nos amamos mesmo, amamos as nossas professoras, elas se doam e a gente recebe esse carinho e a gente quer retribuir, a gente dá o nosso melhor. Tem dias que nós saímos daqui toda dolorida, que a Martinha suga a gente de uma maneira, mas a gente quer retribuir esse esforço dela, né? A gente quer dar o nosso melhor. E assim a gente tem que fazer, buscar dar o nosso melhor uns para os outros. Não para aparecer, não, mas porque nós queremos viver essa união que Paulo está falando aqui com essa igreja. Paulo vai falando aqui, no versículo 4, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Porque estava acontecendo ali, não é o caso aqui, estava acontecendo ali, ciúmes no meio daquela igreja. Alguns irmãos estavam sentindo ciúmes um do outro, porque um é assim, o outro é assado, um recebe um melhor tratamento, o outro não. Estava tendo esse tipo de coisa ali, naquele momento. Mas Paulo, usado assim de uma sabedoria do alto, ele era um homem muito especial. Ele vai começar agora, no versículo 5, ele vai chamar a atenção dessa igreja usando o maior exemplo que nós conhecemos de humildade. Quem é o nosso maior exemplo de humildade? Jesus. Paulo vai começar agora a pegar, assim, irmãos, quando eu li, eu falei, Paulo pegou logo assim, um míssil e mandou direto, né? Ele não usou meios termos, ele não ficou gastando nada ali. Ele foi direto ao ponto. Ele usou a pessoa de Cristo. E aqui ele vai falar, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual é esse sentimento que houve em Cristo Jesus, amados? Esse sentimento de renunciar a si próprio. Esse sentimento que chega a constranger. É um sentimento que eu falei, Jesus, como que o Senhor nos amou, como que o Senhor nos ama. Porque miseráveis que somos, não somos dignos de nada. Mas Jesus, Ele fez assim, o extraordinário, Ele fez o melhor. Ele entregou a si mesmo, por mim e por você. E a palavra de Deus fala que, pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Jesus era Deus, sim, continuou sendo Deus quando Ele encarnou, porém, Ele não quis utilizar ali, né, naquele momento, Ele quis ser Ele próprio, mas Ele não quis, vamos fazer assim, fazer algo que chamasse atenção, não. Ele continuou sendo Deus. Em momento algum, Ele deixou de ser Deus. Mas Ele optou voluntariamente em tomar algo assim, uma atitude radical. Ele se humanizou. Ele se despiu. Né? A gente vai falar mais aqui no versículo 7. Antes, a si mesmo Ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se
em semelhança de homens. Quando fala aqui que ele se esvaziou, ele não deixou momento nenhum de ser Deus. Ele não perdeu os seus atributos nenhum. Ele não fez nada disso, né? Ele continuou sendo 100% Deus. Porém, ele colocou um limite. Ele se limitou. Tornou-se limitado por mim e por você. Porque ele, sendo Deus Todo-Poderoso, ele se encarnou. A palavra de Deus fala que ele esvaziou-se de si mesmo, assumindo uma forma de servo. Dá para você entender, meu irmão? Um Deus Todo-Poderoso, ele ali na sua glória, nas regiões celestiais, anjos, arcanjos, serafins, querubins, tudo ali louvando, adorando. Mas o Senhor olha para nós, pequenos, praticamente insignificantes, mas Ele nos amou de uma maneira que Ele fez algo, assim, que a gente, não sei os irmãos, mas até a nossa compreensão é muito limitada. Porque Ele deixou a sua glória e Ele veio em carne, entrou num ventre de uma mulher, né? Teve um nascimento humano, um parto humano, nasceu ali numa manjedoura. Tudo isso para se achegar a mim e a você de uma forma assim, a mais humilde possível. Eu não vejo, né? Assim, eu fiquei constrangida. Eu falei, Jesus amado, que é isso, Pai? Como que eu vou... nós somos tão falhos com Jesus, porque quando a palavra fala que Ele se humilhou, Ele se esvaziou, não no sentido de deixar de ser Deus, mas Ele ficou limitado, se tornou humano, 100% Deus, mas também 100% humano. Sentiu tudo aquilo, começou a sentir fome, sede, tudo isso que nós sentimos, Ele padeceu por mim, por você. Por quê? Para que nós possamos hoje olhar para Ele, e Ele é o nosso maior exemplo. Por isso que Paulo está falando com esses irmãos. Paulo era um homem assim, cheio, mais para frente, ele vai falar de tudo que ele era, como homem, como servo, mas ele falou que tudo aquilo ele reputou como nada, como esterco, quando ele conheceu verdadeiramente o poder de Cristo, quando ele conheceu a pessoa de Jesus. Tudo aquilo, o patamar que ele tinha aqui na terra, tudo isso ele anulou, porque ele conheceu alguém superior, muito superior, alguém que foi capaz de fazer algo assim inimaginável, né? E antes, no versículo 7 fala assim: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens, reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Era a morte, né, mais assim, vergonhosa. Mas ele, a Bíblia vai falar aqui, que a si mesmo ele se humilhou, tornando-se obediente. Enquanto eu estava lendo, amados, vinha muito na minha mente essa questão de se humilhar. Se humilhar. Por que amados, nós, às vezes quando a gente ouve a palavra se humilhar, a gente acha assim, ah, meu Deus, amados, o se humilhar aqui é bom demais para mim e para você. Quando nós nos humilhamos, nós nos colocamos numa posição de dependência de Deus. Quando nós reconhecemos que nós não podemos fazer nada, Ele se agrada. Nós temos que nos humilhar. O que está acontecendo no mundo hoje
É Jesus nos dando a oportunidade de nos humilharmos perante Ele, reconhecendo que Ele é o Deus vivo, Ele é o Deus Todo-Poderoso, que Ele veio, e a palavra de Deus fala, né, que lá na cruz, Ele falou com o Pai: Pai, está consumado. Ele fez tudo, Ele cumpriu todo o ministério dele ali. O que Ele veio para fazer, Ele fez. A Bíblia, ele foi obediente até a morte de cruz. E orando, amados, ouvindo, e você pode fechar os seus olhos e espiritualmente falando, e pode visualizar Jesus ali, fazendo tudo isso. E nós, amados, o que nós temos feito, né, enquanto servos? Porque Ele se tornou servo, Ele veio para servir. Quando eu sou confrontada com essa palavra, primeiro eu, depois nós, não é verdade? Essa palavra de se humilhar. Por que se humilhar? Porque se humilhar é bom para mim e para você, queridos. Quando nós nos humilhamos, nós nos achegamos até Jesus. Quem quer se chegar até Jesus? Tem que passar pelo processo do arrependimento, não tem? Da confissão do pecado. Nós temos que nos humilharmos. Porque para a gente reconhecer o nosso pecado, confessar o nosso pecado e passar por esse processo de aceitação do perdão, porque é um processo, porque às vezes nós não entendemos o perdão de Deus. Mas assim que nós confessamos os nossos pecados, a palavra de Deus fala que Ele é fiel e justo para o quê? Nos perdoar os nossos pecados, nos purificar, não é verdade, dos nossos pecados. Então, amados, quando nós somos pelo Espírito Santo conduzidos a nos humilharmos, é algo maravilhoso demais. Eu poderia estar trazendo uma mensagem aqui, a outra que eu estava preparando, mas não era o que o Senhor queria falar, porque eu ouvi nitidamente assim, né, no meu espírito, o Senhor falando sobre humilhar. Vamos nos humilhar. Aí quando eu acordei, que eu fui ler, eu só não sabia onde estava, fui procurar o texto, mas eu sabia que a palavra-chave para mim nessa noite é: vamos nos humilhar perante ao Senhor. Você quer ser exaltado? Amém? Você entrou aqui, você quer ser exaltado, que eu digo assim, você quer ser bem sucedido na sua vida financeira, emocional, não é verdade? Tudo isso nós queremos ser. As pessoas, eu quero, né? A gente quer ser reconhecida por uma pessoa bem sucedida, todos nós queremos. Mas Cristo se humilhou, Ele foi obediente. Então tem uma renúncia, tem um preço. Nós temos que renunciar à nossa vontade e nos humilharmos, reconhecermos que, Senhor Jesus, eu dependo de Ti, eu não sou nada sem o Senhor. Quando a gente começa a falar, a gente começa a sentir o Espírito Santo nos acolhendo, nos acariciando, porque Ele quer nos ajudar nessa hora. Não é que Deus quer que a gente se humilhe para poder nos ver ali, todos ali derramado, escabelado. Não é isso. Esse humilhar de quebrantamento, esse humilhar de se lançar aos pés do Senhor, sabe? Dando a Ele o reconhecimento dessa soberania, porque a palavra de Deus vai falar, né, no versículo 9, que devido a essa escolha de Jesus, devido a esse ato voluntário dele, né, de se despir da sua glória, de se esvaziar de si, ele foi reconhecido por Deus. A Bíblia vai falar aí, vamos ler aí. Eu acho esse versículo lindo. Vamos ler junto, amados. Versículo 9.
pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Glória a Jesus por isso. Aleluias. Porque através, desse sacrifício, através dessa renúncia, através desse ato dele de se humilhar, amados, ele foi ali por Deus ali reconhecido. Ele foi ali por Deus, o nome dele foi colocado acima de todo nome. Não há nome mais poderoso do que o nome de Jesus. Não há nome mais lindo do que o nome de Jesus. Não há um nome mais doce do que o nome de Jesus. Não há um nome mais sublime que o nome de Jesus. Porque como os meninos louvam aqui, o ministério, Yeshua, os meninos gostam de falar Yeshua, Yeshua, é lindo, é gostoso de pronunciar, porque esse nome foi conquistado por ele. Ele conquistou, cada ato de Cristo, cada gesto dele, foi demonstrando o seu amor, foi uma declaração de amor, a passagem dele aqui na terra, todo o ministério dele, foi de relacionar comigo e com você. E nessa noite, meu amado, eu não sei como você entrou aqui, eu não sei, porque hoje agora nós falamos também pela internet, tá todo mundo chique, a gente agora não fala só aqui, tem um monte de gente nos ouvindo, mas eu não sei qual o seu problema, mas eu sei que esse Jesus, ele está ouvindo a tua oração. Eu sei que ele quer te exaltar. Eu sei que ele quer mudar a sua história. Ele quer transformar a sua vida. Deus, ele muda o quadro totalmente. Quando nós conhecemos a Cristo, nós nos aproximamos dele, e ele nos surpreende de tantas formas que a gente às vezes fica até com vergonha de falar, da gente parecer presunçoso, do irmão falar, que isso? Mas não é. É nos pequenos detalhes, nas pequenas coisas. O Senhor nos ampara, nos ajuda de uma maneira assim, que eu chego a ficar perplexa com Deus. Eu falo, Jesus, como o Senhor é bom, como o Senhor é maravilhoso. Então, se você entrou aqui nessa noite com algum conflito, vá para o seu quarto de oração. Não precisa falar com o irmão A, B ou C. Vá se prostrar diante de Jesus. Se humilha aos pés do Senhor. Chora. Derrama. Rasga suas vestes ali na presença dEle. Porque eu tenho certeza que quando você sair dali daquele momento, você vai se sentir leve. Um peso vai ficar para trás. Um peso vai sair de você. Você vai se sentir renovado. A esperança, ela vai entrar no seu coração. Porque, amados, quando o apóstolo Paulo, ele veio falando para essa igreja, ele não queria trazer desconforto. Não, ele queria trazer para os irmãos a unidade, trazer para os irmãos ali a comunhão, trazer para eles o olhar para a pessoa de Cristo, porque nós não podemos perder o nosso alvo. O nosso alvo é Jesus. O nosso maior exemplo é Jesus, Glória a Deus por isso. E a Bíblia vai falar aqui, que para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra, debaixo da terra, que toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Naquele dia, que Ele vier, todos vão se dobrar e prostrar diante dEle. Toda a língua vai confessar, todo joelho vai se dobrar. Não vai ter um que vai ficar de pé, porque Ele é
Todo-Poderoso. Mas, amados, eu não preciso esperar, né, chegar nesse ponto. Nós precisamos hoje, né, nos prostrarmos diante dele, reconhecer, né, confessar Cristo. Que a Bíblia fala que se a gente confessar ele aqui agora, depois lá, ele vai falar, ó, vem benditos. Nós vamos ser reconhecidos por ele. Mas se nós não confessarmos e chegarmos lá, esperar esse momento, vai falar, eu não vos conheço. Misericórdia, né? Misericórdia. Nós queremos ser achados em Cristo, não é verdade? Nós queremos que Cristo seja visto em nós, que o mundo veja Cristo nas nossas vidas, e através dessa transformação das nossas vidas, que hoje nós possamos sair daqui refletindo nessa mensagem, que a gente precisa estarmos unidos, como o apóstolo Paulo veio falando para essa igreja aqui. Mas para isso tudo, a gente precisa passar o quê? Para humilharmos diante de quem? Do Senhor Jesus. Vamos nos humilharmos, vamos voltar, né, para Ele, olhar para Ele. Porque, queridos, se nós não nos humilharmos, se nós não olharmos para dentro de nós, como o pastor Cine ministra aqui na ceia, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu tenho que me examinar. E só eu me conheço assim, além de Deus, né? Só eu sei o que se passa dentro da minha mente. Só você sabe o que está acontecendo dentro da sua mente. Mas o Espírito Santo, Ele sabe. E Ele sabe a sua necessidade. E Ele quer ouvir o seu confessar nessa noite. Ele quer ouvir a sua oração de comprometimento com Ele, de buscar renunciar a si mesmo. Porque Jesus, Ele já foi lá e Ele já cumpriu tudo isso. Agora é a nossa vez. Agora é a minha vez. É a sua vez. Nós já somos salvos, amém? Amém, em nome de Jesus, né? Nós estamos querendo ser arrebatados, amém? Porém, amados, até esse dia chegar, nós queremos, como diz os meninos, né? Incendiar, né? Colocar assim, incendiar os corações, contagiar com Cristo, falar para o mundo que Jesus é o nosso amado, que Ele é maravilhoso demais. Amados, imagine Paulo, né, naquela época, como que foi o reboliço, aquele homem que antes era um assassino, que antes era um perseguidor, se tornou depois um grande pregador, escreveu coisas profundas. Quando eu estava lendo, falei, Jesus, Paulo era muito inteligente, até para a gente passar o conhecimento de Paulo, tem que pedir a graça de Deus, né? Porque ele aprofundava muito nas questões, assim, de uma forma muito usada, né, Ney? Para quem gosta de estudar, Paulo ali falando sobre a lei, sobre o pecado, sobre a justiça, tudo com propriedade, porque Deus fez algo lindo na vida daquele homem, algo que transformou, que mudou a história dele. E o mesmo poder que alcançou Paulo ali em Damasco ali, o mesmo Jesus que estava ali, Ele está aqui nessa noite, amados. Ele está aqui, né? Disposto a nos, se for preciso, derrubar do cavalo, se for preciso que assim o faça, para que a gente se prostre e reconheça que só o Senhor é Deus, que não há outro Deus, que o nosso refúgio, a nossa fortaleza, tudo isso vem de Deus, que ai de nós se não fosse Jesus. A melhor coisa é quando você chega na sua casa, você vai deitar na sua cama,
deita no seu travesseiro ali e você coloca tudo nas mãos do Senhor. E você confia que no outro dia, ainda que esteja tudo, você não está vendo com seus olhos, mas você confia que Deus está trabalhando enquanto você está dormindo. Que durante o seu sono, Deus está preparando o cenário. Deus está mudando o quadro. E quando você menos esperar, você vai ser surpreendido pela mudança, por algo novo de Deus. Porque Jesus é lindo demais. E Ele ama nos surpreender. Então, quando a gente vê uma igreja como essa, tão amada por esse apóstolo, a gente sabe que nós, como a Ibre, somos amados pelo Senhor também. Nós somos a igreja do Senhor. Jesus está aqui nessa noite, queridos, demonstrando o seu amor, falando conosco de uma forma especial, falando para mim e para você: vem, se humilha, eu quero te exaltar. Vem, se humilha, que eu quero te colocar num patamar de honra, de glória. Mas é Jesus quem vai te colocar. Não espere o reconhecimento humano. Espere o reconhecimento de Deus, de Jesus. Porque Ele é infalível. Nós falhamos, mas Jesus não falha nunca. Coloque sobre os seus pés, amados. Eu vou encerrar, né? Eu falei tudo que o Senhor colocou no meu coração. E eu confesso aos amados que realmente eu fiquei constrangida com esse amor tão grande. Você talvez já ouviu essa mensagem. A gente, quando fica muito tempo na igreja, é igual a parábola do filho pródigo. Aí quando alguém vem ministrar, você fala assim: eu já ouvi essa mensagem, meu Deus, a gente já sabe até de cor. E por que então que Deus fala novamente? Porque nós precisamos ouvir novamente. Porque nós ainda não aprendemos. Porque nós precisamos novamente nos atentar para aquilo. Quantas mensagens nós já ouvimos aqui de se humilhar, de quebrantar, de se prostrar? Porque hoje o Senhor fala conosco da mesma maneira. Porque nós precisamos nos atentar para isso novamente. Amém? Feche os seus olhos. Faça a sua oração aí. Eu vou estar orando aqui. Liga no trono do Senhor Jesus e fala com Ele nessa hora. Eu sei que você já orou, mas esse é o seu momento. Amém? Senhor Jesus, amado Deus, amado Pai, Pai, nós te louvamos, Senhor, por essa noite estarmos na tua casa, por esse teu amor, Senhor, pelo teu amor tão constrangedor, ó Pai, que, ó Deus, quando nós olhamos para o Senhor, Pai, para um Deus tão maravilhoso, nós nos sentimos, Pai, ó Deus, tão pequenos, porque falhamos tantos com o Senhor Jesus. Mas ao mesmo tempo, Senhor, nós nos sentimos amados por Ti demais, Senhor. Pai, nós somos os Teus filhinhos, Jesus. Nós somos as Tuas crianças, ó Pai. Aquele que o Senhor pega no colo, Jesus. Nós somos, ó Pai, aquele filho que o Senhor afaga, Senhor Jesus. Que o Senhor enxuga as lágrimas, ó Pai. Que o Senhor também, ó Deus, adverte, que o Senhor exorta. Ó Pai, porque nós precisamos de correção. A Tua palavra diz, né, que o Senhor corrige a quem o Senhor ama, meu Pai. E nós somos amados pelo Senhor, ó Deus. E, ó Pai, de maneira nenhuma nós queremos deixar de responder este amor, ó Pai. Pai, nós queremos sentir, ó Pai, o Teu toque. Pai, nós queremos que acenda uma luz vermelha toda vez que nós pecarmos, que nós possamos nos entristecer, Senhor.
Que nós possamos repudiar, ó Deus, o pecado nas nossas vidas. Ó Pai, que nós possamos repudiar todo o mal da nossa carne, ó Pai. Ó Deus, nós sabemos que em nós, ó Pai, existe uma batalha espiritual entre a carne e o Espírito, ó Deus. Ó Pai, mas sabemos também que o nosso homem interior, ó Pai, ele tem prazer na Tua lei, Pai. Ele tem prazer na Tua palavra, Senhor Jesus. Pai, nós Te amamos, ó Deus, e queremos nos achegarmos até o Senhor nessa noite, ó Pai. Pedimos perdão dos nossos pecados, Senhor Jesus, e queremos reconhecer, ó Pai, a Tua soberania, ó Pai. Reconhecer que só o Senhor é Deus, Pai. Reconhecer que em todas as coisas o Senhor está agindo, ó Deus. Que não cai, ó Pai, um fio do nosso cabelo, da nossa cabeça, um fio de cabelo nosso, sem a permissão do Senhor, Pai. Ó Pai, não cai uma folha da árvore se o Senhor, Pai, não deixar, ó Deus. Tudo está no Teu controle, Senhor, pois o Senhor governa, Pai. O Senhor, Pai, é o Deus Todo-Poderoso, Pai, Criador dos céus, Criador da terra. Ó Pai, Tu és maravilhoso, Jesus. Tu és lindo, Senhor. E Te adoramos, ó Pai, e bendizemos o Teu nome, Pai. Como nós falamos aqui, ó Pai, o Teu nome é lindo, o Teu nome é maravilhoso, Jesus. O Teu nome está acima de todo nome, Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor, tudo é para Ti, Senhor. As nossas vidas são para o Senhor, Pai. Tudo é Teu, Jesus. Ó Pai, recebe nessa noite o nosso louvor, a nossa adoração, Pai. Ó Pai, recebe o nosso coração quebrantado, contrito, diante da Tua presença, Senhor. Porque Tu és maravilhoso, Jesus. O Teu nome é sobre todo nome, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus. Nome sobre todo nome. Aleluia. Nome sobre todo glória a Deus. Nome, Teu nome. Aleluia, Jesus. Teu nome é Tu és maravilhoso, Senhor. Deus forte. Deus forte. Príncipe da paz. Príncipe da paz. Aleluia, Jesus. Tu és maravilhoso, Jesus. Glórias e glórias. Aleluia. Santo, santo, santo. Aleluia, Jesus. Glórias e glórias. Obrigado, Jesus. Deus seja louvado, seja adorado, seja exaltado. Tu és digno, ó Deus, de toda honra, toda glória e todo louvor, Senhor. Aleluias, aleluias. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Amados, eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. Amém, amados? Já estamos encerrando, né? Irmãos, vocês não calculam o poder do estar consumado, né? Como que Jesus ele alegrou, né? O Pai naquele momento quando diz assim: Pai, está consumado. Veja bem, está consumado. Tudo que o Senhor me pediu, eu fiz. Tudo que o Senhor queria que eu fizesse, eu fiz. Aí ali ele, né?
E tudo que ele conquistou ali é direito seu, é direito nosso. E como Jesus conquistou coisas tremendas em nosso favor. Mas ele conquistou mesmo, fez tudo que tinha que fazer. Às vezes a gente fica, outro dia nós ouvimos algo parecido com isso. Às vezes a gente fica ainda no pé da cruz, sendo que a gente tem que estar na cruz. Não sei porquê. Se ele diz que está consumado, ele foi crucificado, nós também temos que ser crucificados no Senhor Jesus. Aí sim, nós vamos ver que realmente, quando ele diz que está consumado, porque está consumado mesmo. Nós precisamos de crer nisso. Temos que crer nisso, irmãos. Então que nessa noite você saia daqui com essa palavra no seu coração. E acredite que Deus é Deus, Ele é o Senhor dos senhores, né? Ele é o Rei, é o nosso Rei. Ele é tudo para nós. Outro dia eu disse aqui que eu aprendi que Satanás, ele pensou que tinha tirado tudo de Jó. Ele não sabia que tudo de Jó era Deus. Ele não tirou Deus do coração do Jó. Entendeu? Então não adianta. Ele pode tirar tudo de você, ele não vai tirar Deus do seu coração. Entendeu? Não se preocupa. Acredite, creia no Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém? Eu quero pedir para você, se você puder, amanhã nós vamos estar fazendo uma festinha para as crianças lá no morro, que chama lá? São Pedro, né? Lá no São Pedro, na congregação dos meninos. Onde é que estão os meninos que estão trabalhando lá? Lá em cima no São Pedro, na casa do Miqueias, né? Tem uma congregaçãozinha lá, está funcionando até muito bem, irmãos, para a glória do Senhor. Então eu senti no coração, ainda falei com os meninos, vamos fazer uma festinha aqui para as crianças, distribuir aqui um bolinho, um refrigerantezinho, bala, pipoca, essas coisas assim. Irmão, se você puder contribuir com refrigerante, né? Leve amanhã, a partir das 17 horas. Nós vamos estar lá em cima, tá? Lá na casa do Miqueias, tá? E a partir das 17 horas, distribuindo para as crianças. Você que tem seu filho, é criança, irmãos, tá? É criança. Só é criança quem tem acima de 60 anos e que é abaixo de 9, 10 anos, né? Mais ou menos, aí é criança, 10 para baixo. E acima de 60, aí eu sou criança também, né? Então eu estou lá para a gente comer bolo e tudo mais. Acima de 60 e abaixo de 9, de 10, amém? Criança, vai lá, em nome de Jesus, vai estar comendo lá com a gente um cachorro quente. Olha, já comprei pão, tá? Vai lá, criança, viu? Em nome de Jesus. Amanhã, a partir das 17 horas. É isso aí. Então vamos lá, tá? E quarta-feira, a nossa campanha, né? Vivendo o reino de Deus. Irmãos, olha só a nossa campanha. Olha o que, ó, quando Jesus diz que está consumado, vamos viver isso. Vamos viver. Está consumado, Pai. Vamos viver o reino. Vamos vivenciar o reino de Deus. Amém? Vamos colocar sobre nos pés, vamos estar nos despedindo dos outros, mas com Jesus vamos estar firme. Amém? Coloca a mão no seu coração. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amor do nosso Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e as doces consolação do Espírito Santo Deus seja cada um de vós, hoje e para todos sempre. Amém. E as palmas glorificam o Senhor Jesus. Vão na paz e Deus abençoa. E leve amanhã alguma coisa que você puder lá para as nossas crianças, refrigerante e tudo mais. Amém? Deus abençoa a todos.